Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E agora estamos de volta, né pessoal? Quanto tempo! A gente está trazendo agora novas séries bíblicas para vocês. O meu esposo ainda vai dar continuidade na série de Saul e eu vou trazer uma nova série para vocês, que é a série sobre João 11. E para falar de João 11, eu vou contar o meu testemunho acerca deste texto, deste capítulo do livro do Evangelho de João, né? Então a gente vai trazer para vocês eu vou dividir em 3 partes, né? O primeiro é o testemunho e depois vem mais 3 partes acerca de João 11. Então, dito isto, né? Essa é a nossa 7ª reflexão do nosso canal Momento Blessed com Drica Silva, e agora com as séries bíblicas, né? Cada vez a gente vai estar trazendo um assunto muito relevante para mim, para você, para o nosso dia a dia, para nossa fé, para nossa comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, vamos lá, pessoal? Pois bem, meus amados, eu fiz um escrito, né? Porque eu tenho muita coisa para falar, então, para não me perder, eu escrevi, né, um pouco da minha história, do relato, né, sobre isso, e à medida do possível eu vou trazendo outras coisas assim, à medida que o Espírito Santo for movendo e for falando, né, porque não adianta a gente limitar a ação do Espírito Santo naquilo que ele quer falar a mim e a você. Mas antes de nós começarmos, vamos orar, pessoal? Então vamos entregar para Deus este momento, né? Então, quem quiser fechar os olhos, quem quiser ficar de olhos abertos, contanto que você se concentre naquilo que você está fazendo e entregando para Deus agora neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, por este dia, por este tempo que se chama hoje, por esse tempo precioso em que o Senhor nos coloca aqui, Pai, diante da Tua Palavra, diante de um testemunho, diante de uma história que foi vivida por mim, e eu creio também que muitas pessoas passam por esse tipo de situação. Então, mediante a tudo isso, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por este momento. Usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, a minha vida é entregue em Teu altar, e também entrego a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, neste momento, no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E eu te agradeço, Senhor, por este momento tão precioso em que o Espírito Santo se faz presente em nosso meio, tocando os nossos corações, preparando a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. E como a Tua palavra diz, ela não volta vazia sem antes cumprir o fim pelo qual ela foi lançada. Então, Senhor, eu coloco-me aqui à Tua disposição para que o Senhor use o seu vaso conforme a Tua vontade e o Teu querer. Fala, Senhor, conosco neste momento, como o Senhor trata comigo e com cada uma dessas pessoas aqui que nos ouve individualmente, Senhor. Ministra a Tua palavra em nossos corações, em nossas mentes, e fala, Senhor, mediante aquilo não que nós queremos ouvir, mas mediante aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço por este tempo e por este momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal, né? Então, vem conosco agora no momento testemunho do Momento Blessed, momento bíblico. Vem! Então, quando eu e Josemi nos casamos justamente no religioso, eu vim morar em Boa Vista, porque o trabalho dele estava aqui. E estávamos muito felizes, nós estávamos muito alegres, muito contentes, né, em poder começar a nossa vida de casados. E aos poucos
nós íamos arrumando as nossas coisas em seus devidos lugares. Numa certa noite, pessoal, senti uma dor insuportável na região lombar, né? Nessa região aqui de trás da costa. Era uma dor que parecia que tinham pego um taco de beisebol e sentado assim na minha costa. Era uma dor muito grande e eu chorava muito. Eu chorava ao ponto assim de não aguentar de tanta dor. E aí, quando eu fui ao banheiro, eu percebi que eu estava urinando sangue. Imediatamente, né, o Jô me levou para a Unimed daqui, né? Para a Unimed daqui de Boa Vista, que ainda tinha. Nesse período ainda tinha Unimed. Hoje, em 2025, não tem mais Unimed aqui em Boa Vista. A Unimed faliu aqui. Mas na época tinha. E aí lá eles me deram medicações bem fortes, né, para dor, e fizeram também vários exames me deixando em observação. Orávamos para que o nosso Deus me tirasse dali curada e pudéssemos seguir o curso da nossa vida. Mas uma coisa é o que eu e você queremos, né? O que a gente pensa. Outra coisa, meus amados, é o que o nosso Deus e Pai quer, né? Então nós orávamos para que o nosso Deus me tirasse dali curada e pudéssemos seguir o curso da nossa vida, mas não eram estes os planos do Pai. E logo vieram as primeiras notícias difíceis. Então o médico veio com uma prancheta e uns papéis para que o Josemi assinasse, né? E disse: olha, Josemi, ou ela toma as bolsas de sangue, que ela tá precisando tomar sangue, ou ela vai morrer. Você vai precisar assinar aqui esses papéis. E aí o Josemi orou, nós oramos, e parecia assim que o céu tava de bronze sobre nós, né? Porque tudo que a gente orava dava tudo ao contrário, né? A gente pedia para não tomar bolsa de sangue, tive que tomar a bendita bolsa de sangue, né? Não me lembro agora quantas foram, mas eu tomei as bolsas de sangue. Então, foram decisões assim muito complicadas naquele momento, né, de a gente administrar, porque a gente orava em relação a isso, a gente cria que Deus podia mudar todo aquele quadro, como a gente chegou a ver Deus fazer muitas vezes na vida de outras pessoas, na Bíblia, né? Então nós críamos e nós orávamos porque nós críamos que Ele podia fazer infinitamente mais, né? Só que acontecia justamente o contrário, né? Do que o que nós pedíamos, mas nessa fé nós seguíamos o curso que Deus estava escrevendo, mesmo sem a gente entender nada, gente. Agora imagina, é muito difícil, né? Eu tava com a diabetes descompensada já por bastante tempo, né? Por alguns anos, e então seria bem inevitável o que estaria por vir. Às vezes, sabe, amados, a gente quando a gente é jovem, a gente é meio, eu não sei se vou usar essa palavra, a gente é meio inconsequente nas nossas ações, porque a gente acha que nunca vai dar em nada. Olha, jovens, me ouçam, prestem atenção, ouçam os pais de vocês, ouçam o que a Bíblia diz, ouçam o que Deus fala ao coração de vocês, ouçam os mais velhos, né? Porque eles têm experiências, né? Então eu ignorava, porque eu dizia: não, a minha história é outra, né? E comigo vai ser diferente. Só que não foi diferente. Então aquilo que eu plantei na minha juventude, na minha adolescência, a partir dos 18 anos, fazendo coisas erradas, comendo leite condensado, comendo as coisas de doce escondida, entendeu? Comecei a fazer tolice, igual criança, entendeu? Já na fase de adulto de adolescente para adulto,
e tava agindo pior do que quando eu era criança, porque quando eu era criança eu tinha problema de diabetes desde 11 anos de idade. Quando eu era criança eu era mais responsável do que eu me tornei depois de 18 anos de idade. Então eu comecei a colher, era muito provável que isso fosse acontecer. Eu cheguei a trabalhar como técnica de segurança do trabalho na Beneficência Portuguesa em Belém, do Pará, né? Eu estagiei e trabalhei como técnica de segurança lá, que eu também sou formada em técnica de segurança do trabalho, né? E a médica lá, ela disse, olha, se você não se cuidar, eu passava pelo setor de hemodiálise lá, eu ficava muito compadecida do pessoal que fazia hemodiálise. E eu dizia, meu Deus do céu, que esse não seja o meu fim, né? Que eu não termine numa cadeira dessa, porque a médica dizia, aqui você vai vir parar numa cadeira dessa de hemodiálise se você não se cuidar, né? E eu não dei muito ouvidos, né? Eu achava que eu estava fazendo as coisas certas e eu estava fazendo tudo errado, né? Então eu colhi a consequência daquilo que eu plantei lá atrás, né? Mais cedo ou mais tarde iria vir, e veio, né? E quando veio, ele veio a galope. E graças a Deus, Deus foi tão misericordioso comigo, tão bondoso comigo, tão generoso comigo, que ele esperou eu me casar, né? Isso aconteceu comigo depois de eu casada, né? E isso já tinha esse prognóstico, né? Esse diagnóstico, sei lá como é que se fala tecnicamente, né? Eu já tinha desde nova. Desde nova eu tinha esse diagnóstico que eu ia parar numa cadeira de hemodiálise por causa da diabetes, né? E depois que ela começou a descompensar muito, ficou mais severo, né? A minha situação. Entre comas, essas coisas todas, eu ia parar de vez em quando no hospital devido à minha irresponsabilidade com a minha vida e com a minha saúde, né? Então, em seguida, né? Como eu falei para vocês, com a diabetes descompensada por anos, seria inevitável que estaria por vir. Então, em seguida, a mais dura e devastadora notícia estava a galope, quando soubemos do diagnóstico. E o médico chegou para mim e disse, Drica, você precisará fazer hemodiálise com urgência e, futuramente, um transplante de rim. Porque seus rins estão funcionando em um percentual muito baixo, quase zero, e você corre risco de vida. Nesse período eu ainda urinava, né? Eu parei de urinar depois que eu tive o meu filho, né? Que eu engravidei fazendo hemodiálise. Depois que eu tive o Samuel, aí eu parei de vez de urinar. Vinha à vontade, mas eu não urinava. E aí os meus rins zeraram totalmente, né? Eles pararam totalmente, não funcionavam mais. Então eu corri muito risco de vida. E não demorou muito e o médico veio novamente com a prancheta. Quando ele vinha com aquela prancheta, a gente já se olhava, né? Eu e o Josemi, lá vem bomba, né? E aí ele disse, ou você assina autorizando a Drica a fazer hemodiálise ou ela vai morrer. Não tem mais como adiar, porque o tempo tá correndo e ela tá piorando. Eu tava muito inchada, vocês não fazem ideia. Eu tava muito inchada. E água drenando para tudo quanto era canto dos meus órgãos. O Jô assinou, o médico saiu e nos olhamos. Eu e o Josemi, né? E ele me falou para repetir as palavras que ele ia falar. E com voz embargada começou. Nos demos as mãos. E ele disse, Senhor, não entendemos o porquê disso tudo está acontecendo. Mas para a vida ou para a morte, nós te serviremos. Gente, vocês não imaginam o quanto foi doído esse momento. Eu repeti essas palavras após o meu esposo, nos abraçamos e choramos copiosamente. Choramos muito, gente, muito, igual duas crianças. E quando o médico passou o catéter, que o primeiro catéter que ele passou foi pela virilha, né? E depois de um tempo, quase eu tenho trombose, né, na minha perna,
devido ao catéter na virilha e teve que tirar depois de um tempo, e aí ele passou o catéter no pescoço. Mas inicialmente o primeiro catéter foi na virilha, que eu não sei como é tecnicamente o nome, né, que se fala. Então eu comecei a partir daí a hemolenta. O que é a hemolenta? Essa hemolenta, elas são as primeiras 24 horas, 48 horas que uma pessoa fica na máquina, né, dialisando, para ter que limpar o sangue de todas aquelas toxinas que foram acumuladas ali, né? Porque é isso que a máquina de hemodiálise faz. O sangue sai por uma agulha, roda na máquina, limpa o sangue de todas as toxinas, né? Purifica e ele volta por outra agulha, o sangue limpo, né? Então a máquina de hemodiálise ela funciona como um rim. É assim que funciona. E aí eu tive que aguentar todas as dores e mal-estar que justamente essa bendita máquina, que ao mesmo tempo que me dava vida, me tirava, né? Tive que aguentar tudo isso desde o início. E aí o Jô foi me ver e perguntei a ele, nesse processo, né, das 24 horas, o médico permitiu ele me ver, né, como eu tava passando muito mal, às vezes vomitava. O início do processo foi muito difícil, gente. E aí ele foi me ver e eu perguntei pra ele, a pergunta que não queria calar, né? Por que que tava acontecendo, né, todas aquelas coisas conosco? Ainda estávamos, gente, com 5, 6 meses de casados. Foi muito difícil. A gente estava praticamente ainda em lua de mel, né? 5, 6 meses, né? A gente estava ali no início, né? Engatinhando no nosso casamento. E nós já estávamos... Deus permitiu a gente passar no início, né? Essa prova de fogo, esse deserto, esse vale, no início do nosso casamento, né? A nossa lapidação, o nosso deserto, ele veio logo no início. Ele não veio... O meio e o final, porque o deserto do crente, gente, ele vem e vai, até que o processo seja completo, né? Na nossa vida, pra gente chegar no propósito, né? Se a gente for olhar todas as histórias dos homens e mulheres de Deus que passaram pelos desertos da vida, pelos processos, né? Como Abraão, José, Moisés, Davi e dentre outros, a gente vai ver que todos eles passaram por desertos, por anos, muitas vezes, né? Anos de treinamento, anos de lapidação, anos de forja, né? Para chegar no propósito. Então a gente começou já no início do nosso casamento, né? Esse trabalho de Deus, né? Esse deserto, essa forja, esse processo na nossa vida. Então eu perguntei, né, para ele, eu disse: onde está Deus que não vê minha dor e o que estou passando? Por que ele não me cura? Eu creio que ele pode me curar, eu tenho fé para ele me curar. Por que ele não me cura? E aí o José me ficou assim, meio sem saber o que dizer, né? Então eu clamei, né, para Deus, que eu queria ouvir a voz dele, que eu queria ouvir alguma coisa, porque tudo que a gente orava, tudo que a gente perguntava, Deus não respondia. Mas nessa hora eu clamei e disse pro meu esposo, né? Eu disse: amor, faz o seguinte, abre a palavra para ver o que Deus vai falar conosco, porque eu não tô entendendo, né, o que tá acontecendo. E nisso eu também estava no início da minha fé, eu estava no início da minha caminhada de fé com Cristo. Eu tinha aceito Jesus há 2 anos, né? Um ano e pouco atrás, né? Então eu estava no início da minha caminhada com Deus e não estava compreendendo o porquê de tudo aquilo. E aí eu pedi para que ele abrisse a Bíblia, orasse comigo, para que Deus falasse conosco ali naquele momento, né? E o Senhor, ele realmente, ele nos deu uma resposta. E é justamente sobre isso futuramente, né, nesse nosso
estudo que nós vamos falar. Ele nos deu a palavra justamente em João 11, né, no versículo 4. E o que diz, meus amados? Uma resposta mais direta do que isso seria impossível. E isso aquietou o meu coração, aquietou o coração do Josemir, né? Por um tempo, porque quando você tá no meio da fornalha, ali, de vez em quando você tem, às vezes, umas recaídas assim, existenciais, né? E eu dizia, Senhor, por quê? Por que tá demorando tanto, né? Isso acontecer. E às vezes eu esquecia que muitos dos homens e mulheres, como eu falei para vocês, de Deus, passaram anos. Moisés foram 40 anos ali sendo pastor de ovelhas. Davi também foi mais ou menos um período parecido com esse, para poder se tornar rei. José, se eu não me engano, foram 17 anos ali no Egito, entre humilhação, prisão, né, injustiça e dentre outras coisas. Abraão também teve que esperar, se eu não me engano, depois que Deus deu a promessa para ele, foram muitos anos também, não sei se foi 20, 40, uma coisa assim, que ele esperou para que se concretizasse de Sara engravidar e ter um bebê. Então eu estava no início ainda ali do meu processo, né, de lapidação, para chegar no propósito. Então Deus, ele falou conosco em João 11:4, que diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, aquilo que eu estava passando não era para terminar numa cova, não era para terminar num caixão, não era para terminar em morte. Tinha um destino, eu tinha um destino, eu tinha uma caminhada, eu tinha um processo para passar, para chegar no propósito, né? Então eu tive que passar por isso, para que o Filho de Deus fosse glorificado, e ainda é glorificado por meio de tudo o que ele fez na minha vida. Então o João acalmou o meu coração, dizendo: Anjinha, você não vai morrer. Nós vamos passar por isso juntos e o nosso Deus será glorificado por meio dessa história. Fica firme, meu amor. E eu chorei. Porque não tem como, gente. Quando você sente a presença de Deus, quando você sente que o Espírito Santo está na história, está no processo, você desaba, você desarma, você se rende, você se entrega. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Vocês estão compreendendo o nível da história? Eu vivi isso, né? Então eu fiz um voto com Deus, que eu leria toda a Bíblia, e assim eu fiz e cumpri esse voto. Foram quase 3 anos, amados, para concluir, mas foi bem absolvida. Eu lia, às vezes eu passava mal na hemodiálise, chegava, dizia: amor, lê para mim e tudo. Aí ele lia, aí ele dizia assim para mim: mas depois você vai ter que ler de novo para você fazer suas anotações, porque tudo que eu lia eu anotava. Tudo que eu lia eu anotava. Era uma bibliazinha desse tamanhinho assim, gente, que eu tinha. Até hoje o Josemir guarda como um tesouro essa Bíblia, né? Como prova de que aquilo que eu prometi para Deus eu cumpri. É toda riscada, essa Bíblia ela é toda riscada, né? E ela foi muito absorvida, muito bem absorvida, né? E Deus foi trabalhando no meu coração ali, em cada história que eu lia. Eu lembro, gente, uma coisa assim que eu nunca esqueço, foi muito tremendo. A gente lá na nossa casa, né? E aí o José me pegou, eu comecei a ler sobre a questão de Jacó, né? E Labão tentando enganar ele com a questão das ovelhas, né? Dizendo: olha, se nascer ovelhas listradas e malhadas, aí
é tua e tudo. Se nascer ovelhas assim, sendo que ele dava ovelhas pro Jacó, tipo lisas, né? Como era que ia sair ovelhas malhadas, listradas e aí Jacó pegava, colocava, Deus deu a instrução para ele colocou, riscou uma vara, colocou ali e declarou. E quando as ovelhas olhavam ali, iam acasalar, né? Quando Labão ia olhar, saíam as ovelhas listradas, malhadas. Gente, é muito tremenda essa história. Aí eu pegava uma garrafa dessas PET e dizia pro Josemias assim: amor, urina nessa garrafa aqui. Porque no período eu ainda urinava, né? Eu ainda urinava. Só que a minha urina, ela era cor de água. Ela não tinha cor de urina amarela, ela tinha cor de água. E o Josemi urinou e a urina dele era bem amarela. E eu colocava assim em frente, toda vez que eu ia urinar, eu dizia: Senhor, igual a vara de Jacó, né? Vai sair urina amarela, vai sair urina da cor igualzinha do meu esposo, né? E eu declarei isso por muito tempo, amados, vocês não fazem ideia. Mas a fé é loucura, né? A fé é loucura para o homem natural. Não aconteceu como eu queria, mas Deus foi me trabalhando, entendeu? É para vocês verem como é que a Bíblia, ela move a gente a fazer coisas ousadas, fazer coisas loucas, né? E eu cheguei a fazer isso. Então, cada dia um capítulo e ia anotando tudo o que Deus me falava e também minhas dúvidas, as quais meu marido me ajudava esclarecendo o que ele sabia. E eu fui aprendendo e descobrindo mais de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, de uma forma incrível, tendo experiências, amados, vivas e que alimentavam e alimentam até os dias de hoje as minhas esperanças, a minha alma, o meu coração, o meu espírito, mesmo quando tudo parece desmoronar de repente na minha vida. Eu lembro daquele período, sabe, das minhas leituras, e aí eu digo: Senhor, o mesmo Deus que fez aquelas coisas lá atrás é o mesmo Deus de hoje, de eternamente. Deus não muda, Deus é imutável, nós mudamos, mas Deus não muda. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que ele fala para você vai se cumprir. Espere, tenha paciência, confie, vai se cumprir, né? E aí eu vivo isso em minha vida, em cada detalhe de sua palavra, e não volta vazia, né? A palavra de Deus não volta vazia. E juntos, eu e meu esposo, crescemos na graça e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foram dias, meses, anos muito difíceis. Porém, o Senhor nos sustentou em todos eles. Senti cada dor das agruras do tratamento em meu corpo. Minha alma desfaleceu algumas vezes pela ausência de pessoas que amo perto de mim. Nossa vida financeira foi pelo ralo. Fomos sustentados pela graça, misericórdia e amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vivemos e sobrevivemos a tudo isso porque a palavra de Deus me diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E foi o que eu e meu esposo fizemos. Vivemos pela fé naquele que nos fortaleceu e fortalece dia após dia. E quando pensávamos que seria o nosso fim, nosso Senhor colocava lindos oásis no meio do deserto para nos lembrar que Ele nunca perdeu o controle de nada em nossa história, mas sempre esteve, está e estará conosco e jamais nos abandonará no meio de nenhuma das batalhas que enfrentamos, mas nos dá força extra para prosseguirmos. E assim eu fui vencendo a dor, o medo. Eu tive medo, gente. Eu tive medo. Mesmo com toda a fé que eu tenho,
eu cheguei a ter medo, né? Mediante toda a dor que eu passei, o processo, o medo, o cansaço, as incertezas, as faltas de ar, os mal-estares nas máquinas de hemodiálise, as covardias das pessoas ao meu redor. E diante de tudo isso, eu fui firmando os meus passos em Jesus e em sua palavra. Sabe por quê, amados? Enquanto você está no processo, muitas vezes você não consegue enxergar, né? Parece que os olhos da gente, eles ficam meio assim com uma névoa e você não consegue enxergar nitidamente, entendeu? O projeto de Deus. Mas à medida que você vai avançando, que você vai passando, que você vai ouvindo cada vez mais a palavra, que você vai lendo, que você vai... Deus vai ministrando a sua vida, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, você entende, você passa a entender que muitas vezes, não justificando o afastamento das pessoas, mas muitas vezes Deus permite isso acontecer, né? Para que eu e você, assim como eu e meu esposo, fiquemos sozinhos com Ele, para que Ele venha trabalhar intimamente, individualmente, né, em nosso coração, em nossas vidas. Isso é muito interessante, gente. É muito interessante porque enquanto você procura culpados, né, você vai encontrar culpados. Você vai encontrar culpados para tudo aquilo que você quiser. Você vai se fazer de vítima, né, muitas vezes. Então, quando você para de procurar culpados, para de se fazer de vítima e foca na palavra de Deus e foca no Senhor, foca no alvo, foca no propósito que Ele tem para mim e para sua vida, você vai entender que tudo isso é fichinha diante de onde Ele quer te levar, onde Ele quer te colocar. Ou vocês acham que o que José passou sendo vendido pelos irmãos como escravo, trabalhando escravo, né? Tendo senhor, depois de ser livre, tendo pai que tinha posse, tinha tudo, né? Ele trabalhou para Potifar, né? E ali depois a esposa dele ainda veio com aqueles gracejos e tudo, tentou seduzir ele, fiel a Deus, não aceitou aquilo, foi punido com a prisão. Passou um tempo na prisão, né? Esquecido na prisão. E depois de tudo isso, né? Deus colocou um dom nele que foi de interpretar sonhos, né? E aí ali ele teve a oportunidade que justamente ele precisava. E um belo dia, quando chegou verdadeiramente no tempo de Deus, não é no tempo de José, não é no meu tempo, não é no seu tempo, quando chegou no tempo de Deus, que ele viu que José estava pronto para aquilo que ele queria que José fizesse, ele colocou José como governador do Egito. Ele chegou no propósito, né? E é isso que ele tem para mim e para você. Por isso ele faz muitas vezes a gente passar pelos desertos, pelas dores, pelas amarguras, pelas situações de injustiças, né? De prisões, de cadeias, de um monte de coisas difíceis que não são fáceis de lidar, com pessoas que você ama muitas vezes, fazendo você se sentir só, rejeitada, entendeu? Então tudo isso eu passei, tudo isso José passou, tudo isso, quem sabe você não está passando, mas isso tudo tem um propósito, tudo isso tem um propósito que é para nos fortalecer, é para nos amadurecer, é para nos fazer florescer justamente no jardim do Senhor, né? Como filhos maduros que estão prontos, estão permitindo Deus trabalhar, moldar, lapidar, para que você chegue justamente naquilo que Ele quer que você chegue. E quando você chegar no seu alvo, quando você chegar no seu propósito, você vai olhar para trás e vai ver, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada agrura que eu passei, valeu a pena cada deserto, cada abandono, valeu a pena,
né? Porque Deus também vai trabalhando na gente, porque isso também vem processos de cura, como eu precisei de processos de cura, de mágoas, de tristezas, né? Por rejeições, por palavras que me feriram, né? Então, eu passei passo ainda, porque ainda não está completo esse processo. Eu sei que está chegando ao fim, né? Mas ainda não acabou, né? Então, quando eu vejo tudo isso que aconteceu comigo, eu vejo também um pouco do reflexo daquilo que aconteceu com outras pessoas na Sagrada Escritura, e isso me fortalece. E é para fortalecer você também, né? O meu esposo, ele foi um verdadeiro companheiro em minhas aflições, porque apesar de ele não sentir o que eu sentia fisicamente, né? Porque eu senti toda a dor no meu corpo de tudo, gente. Vocês não imaginam o que é uma hemodiálise, né? Talvez tenha coisas piores, mas essa foi a minha dor, essa foi a minha experiência, esse foi o meu testemunho, é o meu testemunho, né? Eu creio que há situações e enfermidades e tratamentos que são muito piores, que são muito mais doloridos, né? Mas o meu, eu sei porque eu senti na minha pele. Então cada pessoa tem a sua dor, o seu processo, né? O seu tratamento, né? E você vai depois glorificar a Deus por tudo aquilo que você passou. Então isso foi o que eu passei. Então, apesar de ele não sentir fisicamente como eu senti, ele sentiu comigo emocionalmente, financeiramente. Ele ficou quebrado, amados, financeiramente. De ter momentos de ele muitas vezes deixar de comer, ficar com o café da manhã do hotel para que eu pudesse comer, para que eu pudesse me alimentar. Então acabou com a gente financeiramente, espiritualmente, porque a igreja nos abandonou. Muitas pessoas que poderiam ter nos ajudado, né, nesse processo, né, viraram as costas para nós. Mas glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque Ele levanta quem Ele quer. Ele levantou pessoas que a gente nunca tinha visto na nossa vida, anjos na nossa vida, que depois a gente não viu mais, dentro de aeroporto e tudo, para pagar almoço, café e tudo pra gente. E nunca mais a gente viu essas pessoas. São experiências assim tremendas que nós passamos, que eu sei que foram anjos que Deus posicionou em determinados momentos da nossa vida, né? Então, nós enfrentamos muitos gigantes, né? E Ele sempre ao meu lado, e me ajudou em momentos cruciais, me fortalecendo e me amando como se não houvesse amanhã. Tivemos que aprender a viver um dia de cada vez, porque o amanhã podia não existir, né? Então ele sentiu comigo cada detalhe dessa batalha e saiu também ferido em alguns momentos dos embates massacrantes e covardes que passamos, mas saímos de cabeça erguida para a glória de Deus. Ele, como um bom soldado de Cristo, me carregou no colo muitas vezes até me sentir forte novamente para marcharmos juntos novamente. Deus nos uniu com um propósito, amados, um propósito incrível. Eu tinha o que o Jô precisava. Eu tinha amor para dar para esse homem. Eu tinha cuidado, eu tinha carinho, eu tinha zelo. Eu tinha aquilo que ele nunca teve. Eu tinha para dar para ele e para fazê-lo feliz. E ele tinha o que eu precisava para me fazer feliz e me ajudar em um dos momentos mais difíceis na minha vida. Ele tinha garra, ele tinha força, ele tinha fé, ele tinha experiência com Deus. Ele já era pastor quando a gente se conheceu. O Josemir já estava pastoreando 3 anos em Alto Alegre, no interior, aqui em Boa Vista, né? 3 anos ele pastoreou esse lugar. Quando eu o conheci, ele estava pastoreando esse lugar, né? Então ele tinha experiências com Deus, ele tinha a palavra, ele tinha fé, ele tinha tudo que eu precisava ali naquele momento para me ajudar e me fortalecer no início da minha caminhada com Deus. Eu não fui discipulada por ninguém na igreja, mas eu tive 2 discipuladores na minha vida.
O meu esposo, que era o trovão, e o Espírito Santo, que era a brisa. Um batia e o outro assoprava. Então eu fui discipulada assim, desse jeito, né? E fui aprendendo tudo que eu sei hoje. Aliás, né, que a gente nunca sabe o suficiente. Eu tô em aprendizado, né, ainda. Eu digo tudo que eu sei porque tudo que eu aprendi até o dia de hoje, até o dia presente, né, eu aprendi com o Espírito Santo, com meu esposo, lendo a Bíblia, né? Lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor em oração, o Espírito Santo falando ao meu coração, ministrando a minha vida. Então, foram essas duas pessoas que discipularam no decorrer dos meus 23 anos de conversão. Foi em 2002 que eu me converti, dia 22 de dezembro de 2002. Eu estava sendo batizada nas águas, né? Então, são 23 anos de caminhada com Deus. E aqui eu estava no início, praticamente, né, da minha caminhada. Então, do primeiro dia em que eu comecei a dialisar, passaram-se 3 anos e meio. Entre muitas lutas, lágrimas, dores insuportáveis, momentos que pensei que não aguentaria e sucumbiria. Na enfermidade, engravidei fazendo hemodiálise, nosso menino Samuel nasceu e faleceu. E mesmo diante da dor da perda, precisamos seguir, crendo que os planos e propósitos de Deus são perfeitos, ainda que na maioria das vezes não entendamos. Nem eu nem você entendamos. Pela fé, marchamos, quebrados emocionalmente, dilacerados fisicamente, mas com nossa fé firme na rocha eterna da nossa salvação. Eu perdi as contas de quantas vezes o Jô precisou parar na rua para que eu pudesse respirar, pois sentia muita falta de ar. Era de um poste para o outro. Eu dizia, amor, para um pouquinho para eu respirar, e a gente parava, se abraçava, né? Eu ficava ali um tempo puxando ar, fôlego, né? E aí nós morávamos perto da cabeceira de Congonhas, né? O nosso apartamento ficava ali na Avenida Ibirapuera, perto da cabeceira de Congonhas. E volta e meia passavam os aviões quando nós estávamos indo para o shopping almoçar, né? Fazer as nossas refeições. Então os aviões passavam, né, por cima. E ele dizia assim mesmo, amor, olha para cima, você tá vendo esses aviões? Você não vai morrer. A gente ainda não conheceu nem um terço, nada daquilo que a gente gostaria de conhecer. Nós ainda não fomos em Santa Catarina, Fernando de Noronha. Aí ele foi falando um monte de lugares, né? E tudo. E ele disse assim, Anjinha, você não vai morrer. Você vai viver. E nós vamos viajar ainda por muitos lugares. Por muitos lugares que você vai perder as contas de quantas vezes a gente vai decolar e aterrissar desse aeroporto e de outros aeroportos, né? E nós vamos comemorar nossa vitória em Fernando de Noronha. E eu dizia assim, quase sem fôlego, né? Amém. E nós ligávamos na terra e ligávamos no céu a nossa bênção, né? Aquilo que a gente declarava por fé, né? Ele dizia, tudo isso vai passar. E eu respirava, dava mais um suspiro assim profundo e dizia, agora podemos prosseguir. E seguíamos o nosso caminho. Jesus me susteve em todos os momentos que me senti fraca. Ele me fortaleceu, levantando-me muitas vezes do pó, segurando firme a minha mão, andando comigo lado a lado. E em outros me carregou no colo, até eu poder voltar a andar novamente. Josemi e eu podemos viver essa palavra que está neste capítulo de João 11,
quase em sua íntegra. E o Senhor, em cada leitura, nos trazia entendimento acerca daquilo que estava escrito e nos aumentava a fé, a esperança de dias repletos da sua glória, presença e poder manifestos através do seu amor, nos sustentando e consolidando sua promessa em nossas vidas. Na certeza que nesta enfermidade estava não só o meu milagre, mas salvação para muitos que me vissem sair desta situação viva e curada. Crescem que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos perdoar, salvar e nos dar vida eterna. O meu milagre O meu milagre não encorajou e mudou somente a minha vida, mas de todos ao meu redor que presenciaram o que vivi e passei e me viram sair da cova atada por faixas, da morte para a vida, para que seu nome, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, fosse glorificado. Glórias a Deus. A glória de Deus foi manifesta não só em minha vida, mas também na vida de todo aquele que nele crê. Sei que ainda é e alcança até os dias de hoje vidas sem esperança e que buscam pelo menos um motivo a mais para viver e encontram quando a palavra de Deus as alcança. E quando o Senhor me dá a oportunidade de contar minha história e meu testemunho, porque sei que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito do Pai, é glorificado por meio dela, como assim Ele me falou. Enfim, amados, chegamos no final, dessa etapa, desse testemunho, porque o meu testemunho, a minha história é muito grande, então, à medida do possível, eu vou trazer em partes aqui para vocês, um trechinho de cada coisa, à medida que o Espírito Santo for se movendo, para trazer para vocês algo que vai trazer mudança, na sua vida, assim como trouxe na minha. Eu trago aqui para vocês no nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. Então, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva, acione o sininho e comente muito o que você está achando dos nossos vídeos e da nossa nova série bíblica. Um beijo no coração e God bless you!